Irmãos e irmãs, vamos hoje falar sobre a árvore e os frutos. É uma comparação, uma simbologia que Jesus fazia muito com as pessoas da sua época, e dizia que nós somos árvores. E nos é questionado que tipo de fruto nós estamos produzindo, certo? É a minha neta, tá, né? E hoje, o tema de hoje vai ser: conhece-te a árvore pelos frutos, que remete a uma simbologia bíblica, né? Que nos é comparada a árvores, e que tipo de árvores nós somos e que frutos nós estamos produzindo. É uma mensagem que faz nos refletir, faz nos despertar sobre o que estamos fazendo nessa nossa encarnação, nessa nossa vida material, mas também o que estamos fazendo da nossa vida espiritual. Nossa irmã Adriana entrou aí, certo? Olha só, meu irmão e minhas irmãs, sempre no início das reuniões eu peço para os irmãos colocar um copinho com água, como esse aqui que eu tenho com ele na mão, ó. Esse copinho, no final da reunião, da nossa live, a gente faz uma prece e a gente pede a espiritualidade maior que faça o trabalho de fluidificação dessa água para que você tome como remédio espiritual, certo? A espiritualidade maior vem através dos médicos, enfermeiros do mundo maior, para trazer o medicamento que você está precisando para o seu corpo, para o seu espírito. Se não for para você, mas para outra pessoa que esteja em casa, também pode oferecer essa água que nós chamamos de água fluidificada. Coloca o copinho de lado, se não tiver tempo de botar agora, pode ir lá na geladeira, ou no filtro, e coloca de lado. Eu já peguei o nome de algumas pessoas aqui para a prece inicial. Tem mais alguém que queira? Cira, Adriana, Maria Amor, né? Vá colocando aí, pode colocando os nomes aí. No final a gente vai fazer a segunda prece, né? Mas eu quero convidar os irmãos e as irmãs para compartilhar essa live. Mas vamos nesse momento fazer a nossa oração de abertura de nossos trabalhos, agradecendo a Deus, Pai todo Criador, Mestre dos Mestres. Agradecer ao Mestre e Irmão Jesus, que nos auxilia, que nos traz a paz, que nos traz o conforto, que nos traz para cada um de nós o lenitivo que precisamos. Nesse momento, Jesus, queremos pedir por todas as criaturas que estão em padecimento, que estão em sofrimento. Pedir também por todas as criaturas que estão necessitando do seu apoio espiritual. Os nomes aqui que coloquei: Sandro, Rosângela, Maricélia, Margarete, Francisco Anderson, Cláudia, Joaci, Avani, Vânia, Francisco, Cira, Adriana, Nanego, o Tiago, Márcia Lucena também, o pai de Márcia, que não sei se melhorou, espero que tenha melhorado, né? Cláudia, Germana e todos os irmãos. Vamos oferecer essa prece para todos vocês que estão aí nesse momento no trabalho de ligação espiritual com Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecemos nesse momento a força maior que a força de Deus, a força de Jesus. Pedimos o apoio das mais diversas correntes espirituais, as correntes da Aruanda, as correntes das matas, as correntes do Oriente, na figura dos diversos espíritos que auxiliam nessa rede de conexão espiritual. Pretos velhos, caboclos, ciganos, os mestres de todas as variantes energéticas, os irmãos dos campos estelares, que possa também estar presente, dos arturianos e todos os irmãos estelares que tragam a sua força espiritual sobre cada um de nós. Nesse momento queremos pedir, Jesus, pela saúde de cada um dos irmãos que estão presentes nessa live, mas também por aqueles que não puderam participar e não podem estar nesse momento na conexão. Que os irmãos espirituais vão ao encontro dessas criaturas, trazendo reconforto, trazendo alívio, trazendo o equilíbrio do corpo e o equilíbrio do espírito. Que nesse momento, Jesus, possamos nos sentir abençoados. E todas as criaturas que foram colocadas, os nomes aí, que estão sendo colocadas ainda: Jackson, Ivânia, Maria Amor está pedindo também para o Joseano Pereira. Que todos esses irmãos recebam as bênçãos espirituais. Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. Boa noite, meus irmãos, e podemos começar a nossa reflexão da noite. Certo? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olha só, como eu falei no início, hoje a gente vai falar sobre um tema deveras importante para cada um de nós, né? O tema de hoje é: conhece-te, ou conhece-se a árvore pelos frutos. Essa passagem simbólica
ela vai estar muito presente nas falas de Jesus, quando nos compara a árvores. E nos faz refletir sobre que tipo de árvores nós somos. Mas também, não somente que tipo de árvores nós somos, mas especialmente que frutos estamos produzindo. Essa reflexão vocês vão encontrar, eu peguei dois textos básicos, um texto que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, e um texto de Doraci Mota, que também fala sobre reconhece a árvore pelo fruto. E fiz aqui um apanhado de alguns pontos importantes para destacar, para a gente refletir sobre esse tema. Vocês vão encontrar no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que fala sobre falsos cristãos e falsos profetas, que fala justamente sobre um tema importantíssimo de quantos e quantos irmãos estão falando em nome de Deus, que estão falando em nome de Jesus, mas não estão em conexão direta com Deus e com Jesus. São palavras que não vêm diretamente do coração em conexão com a força maior que é a força do universo. Uma vez que para ser cristão de verdade, tem que ter essa conexão verdadeira. Não adianta eu trombetear, não adianta eu vestir uma camisa e sair gritando que sou cristão sem ter essas ações introjetadas no meu dia a dia. O cristão verdadeiro, ele se reconhece como de Jesus, por muito se amar. Será que eu sou esse cristão verdadeiro que Jesus propõe para mim? Será que eu amo as criaturas de verdade? Infelizmente a gente não vai encontrar muito isso na atualidade, a gente vai encontrar muito desamor ainda, mas é um processo, irmãos e irmãs. Nesse capítulo 21, que fala sobre os falsos profetas e os falsos cristãos, o primeiro item é um item que vai ser a base da nossa conversa de hoje, que é conhece-se a árvore pelos frutos. No Evangelho, vocês vão encontrar uma passagem bíblica de Lucas, que eu anotei aqui, a passagem é o capítulo 15 e versículo 20, e que fala justamente sobre essa temática. E se vocês permitirem, eu vou ler e a gente vai conversando sobre ela. Nessa passagem de Lucas, no capítulo 15 e 20, ele diz assim, ó, abre aspas, porque não é a boa árvore a que dá maus frutos. Compreendam e escutem. Porque não é a boa árvore que dá maus frutos. A boa árvore dá frutos negativos? Não. A boa árvore dá frutos bons. Nem a má árvore que dá bons frutos. Não tem como você pegar uma árvore má e ter bons frutos. E o contrário também não tem como. Isso quem está falando é o próprio Jesus. E o Lucas, o evangelista Lucas, ele diz assim, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, que nós chamamos de obras. A fé é importante? É, mas nós também precisamos olhar os nossos frutos, as nossas obras, as nossas ações, né? E ele diz assim, porque nem os homens figos de espinheiros. Tem como você colher figos de espinheiros? Ou de espinheiros você colher figos? Não tem como. Cada coisa no seu quadrado, né? E nem dos abrolhos vindivam uvas. Uvas você vai colher em pé de uva. Não é verdade? Boa noite, minha irmã Sônia. E Lucas, ele continua a sua reflexão dizendo o seguinte, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Tem como você tirar bem de um coração mau? Não tem. Precisa esse coração mau se trabalhar. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Ele que está contaminado com o mal, com o bem, que reside no seu pensamento. Porque do que está cheio o seu coração, disso é o que você fala a sua boca. Essa é uma frase muito propagada nos meios cristãos, que a gente encontra muitas pessoas que falam mil e uma palavras de derrotismo, de fracasso, de coisas negativas. Mas por que as pessoas falam isso? Porque o coração dessas pessoas estão cheio disso. Se o nosso coração está cheio de amor, a nossa boca tem uma tendência a falar mais coisas amoráveis ou amorosas. Se o seu coração está cheio de ódio, de discórdia, de sentimentos e percepções negativas, isso vai sair pela sua boca. Você vai verbalizar isso, você vai expressar o que o seu coração está sentindo. Porque nós somos o que sentimos e o que pensamos.
E uma coisa importante, meus irmãos, é que nessas duas falas que Lucas coloca de Jesus, não é fala de Humberto, nem de Lucas, é de Jesus, ele demonstra uma coisa muito importante. Demonstra o pensamento do Mestre Jesus. Nós que dizemos cristãos, precisamos olhar para essa reflexão. O que é que Jesus está falando a respeito dessa árvore e desses frutos? E Jesus, ele demonstra que o bem e o mal que está na terra vem do interior dos seus habitantes. O bem e o mal que estamos aqui vivenciando não vem de Deus, de nós. Espíritos em evolução, com dificuldades de entender e aceitar a lei do amor. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. O bem e o mal não foi uma criação de Deus. Deus não criou essa dicotomia. Quando você vai lá no livro dos Espíritos, é perguntado aos Espíritos se Deus criou o mal. E os Espíritos são taxativos. Dizem assim, não, Deus criou o bem. Aí poderia a gente refletir, mas e o mal? Quem foi que criou? Foi o demônio? Logicamente que não, porque o demônio não tem esse poder. Quem tem o poder de criação e tudo é Deus. Deus criou o bem. O mal, segundo a espiritualidade, foi uma criação dos habitantes da terra. Porque estamos falando do plano terráqueo que estamos vivendo. E é na terra que esses espíritos que estão em evolução, eles emanam essas energias pesadas. Nós vamos encontrar em uma passagem de Chico Xavier, em um desses livros, eu não sei se é da série Nosso Lar, que o espírito de André Luiz, ele vai a uma incursão espiritual com Clarence, com os irmãos espirituais. Ele fica sobre a terra e ele de longe, de cima, observa o planeta Terra. E o espírito leva de propósito para refletir sobre as energias espirituais que rondam sobre a terra. E de lá de cima do plano celeste, eles olham para a terra e vê a terra cercada por uma nuvem obscura, uma nuvem escurecida. E o espírito pergunta, meu irmão, o que é que isso aí que está em torno da terra? Será que é a estratosfera? Será que é a ionosfera? O que danado é? São as nuvens? O espírito, o benfeitor espiritual, diz, não, meu irmão. Isso que você está vendo enegrecido em volta da terra, a emanação das vibrações, dos pensamentos dos habitantes aí da terra. Olha só que coisa pesada, meus irmãos. Os irmãos interestelares que estão no universo, eles analisam a gente pela energia emanada da gente. Vê isso também. A energia que estamos emitindo ainda. A nossa irmã Sônia está dizendo aí que o mal é a ausência do bem. É verdade. Quando o bem não existe, o mal começa a aparecer. Não foi criação de Deus. O que foi criação de Deus foi o bem. E nessa primeira parte de reflexão em torno dessa passagem de Lucas, nos faz refletir sobre essa coisa importante, que o bem e o mal não vem de Deus, vem dos habitantes aqui. Deus criou o bem. O mal vem de nós. E isso se deve justamente ao que nós estamos colocando aqui. É uma grande dificuldade de nós entendermos essa lei do amor, que o próprio Jesus ele veio com essa missão. A missão maior de Jesus não foi destruir nenhuma lei, mas foi aprimorar a lei do amor. Jesus ele veio para trazer ao mundo a necessidade do despertar espiritual, o despertar da mente. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essa reflexão aqui que eu estou colocando para vocês, está lá no Evangelho. E uma pergunta básica vem num primeiro momento, né? Se nós estamos aqui no planeta Terra, estamos aqui para evoluir, se estamos ainda imersos nessa nuvem enegrecida, nesse manto de energia pesada, o que é que precisamos fazer? Melhorar. O processo de melhoria espiritual está ligado a uma coisa importante que nós chamamos de progresso espiritual. Aí a pergunta-chave que eu faço para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, qual então que é a chave para esse progresso espiritual? Qual a chave espiritual?
Qual a chave espiritual para o meu progresso espiritual? Para o nosso progresso espiritual? Os espíritos, eles de forma muito inteligente, para nós, espirituais que tanto está na Bíblia, como em outros livros de cunho espiritual, ele traz mensagem, não é para que a gente ache bonito só, é para que a gente veja também essa beleza da palavra dos espíritos, mas procure vivenciar. E os espíritos dizem que a chave para o progresso, da nossa melhoria espiritual, está na eliminação do mal que nós criamos, no processo de melhoria. O que nós dizemos aqui, destacamos como frase principal, que é a reeducação dos homens e mulheres, dos espíritos que aqui estão encarnados. Olha só que coisa importante. A chave, prestem atenção, a chave para o nosso progresso espiritual reside na reeducação dos homens e mulheres. É o que nós chamamos de educação do espírito. Você não vai conseguir nos bancos escolares, mas na vida, na sua família, no social de uma forma geral, né? E os espíritos dizem assim, ó, não é uma educação que tende a fazer homens instruídos. A gente encontra muitos homens instruídos, que têm grau de instrução altíssimo, doutores. Na própria Bíblia mostrava-se doutores da lei, que não entendiam. E ainda existem doutores da lei, hoje em dia, que não entendem a mensagem de Jesus. Existem cientistas, ainda existe a mensagem de Jesus. E essa educação que eu estou falando aqui é um outro tipo de educação, que vai além dos bancos escolares. É educação moral, que tendem a educação. E essa educação moral vai residir em uma coisa importante, que é chamada a construção do homem e mulher. Parece ser até uma brincadeira nos dias atuais a gente dizer homem de bem, tornou-se até um termo meio complicado de se falar, porque o que seria esse homem e essa mulher de bem, né? O que seria? Será uma pessoa que tem somente um discurso moralista? Porque o discurso moralista não indica que a pessoa é uma pessoa de bem. Uma pessoa de projetar os valores morais cristãos de amor ao próximo, de ética, de respeito, de tolerância, é isso. Uma pessoa de bem é essa. Uma pessoa de bem não é uma pessoa que fica discutindo e pegando bandeiras de ódio, de discórdia, não. Aquela bandeira tipo assim, bandido bom é bandido morto. Isso é bandeira de cristão? Com certeza não. O próprio Jesus mostrou através de vários exemplos que o caminho não é esse. Essa educação aqui, que nós falamos que está a chave do progresso, esse progresso material reside justamente nessa reeducação do espírito. Nós não podemos esquecer, antes de sermos homens, antes de sermos mulheres, nós somos espíritos. Estamos reencarnados com a necessidade desse processo de reeducação ou de autoeducação. Porque muitas vezes a gente compreende que para se educar é preciso se autotransformar. Todos nós que compreendemos um pouquinho da parte de educação, a gente sabe que todo o processo consiste em mudança de comportamento. Se não existe mudança de comportamento, aprendizagem. E essa aprendizagem, meus irmãos, de mudança de comportamento, ela caminha pelos erros e pelos acertos. O homem precisa modificar o seu eu interior, buscando através dos desafios que tem na sua vida ser uma criatura melhor. Os desafios que alguns chamam de problema são momentos de aprendizagem que a vida lhe coloca, ou você mesmo escolheu para aprender com essas situações. Em qualquer idade, você vai ter desafios na barriga da sua mãe, você vai ter desafios quando você nascer jovenzinho, com 18 anos, com 19, já com mais idade, na sua idade de velhice, né? Todo momento da sua vida vai ter um desafio. E é um desafio que vem para que você aprenda com esse desafio. Para ser uma criatura não somente inteligente, mas uma criatura elevada moralmente. Que esse é o grande objetivo nosso. Nos elevarmos moralmente, sermos verdadeiramente homens e mulheres de bem.
não moralistas de plantão, mas homens e mulheres de bem. Anotem isso, é diferente uma coisa da outra. Homens e mulheres de bem é diferente de moralista de plantão. O moralista de plantão está aí para julgar as pessoas, né? Uma coisa interessante, esse homem precisa modificar através desses desafios. E as oportunidades, elas são nos dadas. A gente aqui muitas vezes não vê essas oportunidades. As oportunidades que temos para transformar nossas emoções. No sentimento do egoísmo, nos sentimentos mais egocêntricos do nosso ser espiritual, né? E a gente observa que tem coisas importantes que a gente precisa modificar. Eu coloquei alguns aqui, por exemplo. Precisamos modificar muitas de nossas emoções. Muitas de nossas emoções. Emoções que nós carregamos milenarmente, de forma pesada e que adoecemos com essas emoções. Precisamos modificar os nossos sentimentos. Sentimentos que estão ligados às emoções. Precisamos modificar os nossos pensamentos, que é o carreador de muitas das coisas que elas são acontecidas no nosso dia a dia. Tudo começa no pensamento, nas vibrações, nas ondas do pensamento. Tanto as coisas boas como as coisas não tão boas. As coisas também precisam ser melhoradas em termos de conceitos. Os conceitos cristãos serem aplicados de verdade. E por fim, meus irmãos, não é o fim da palestra, mas o fim aqui dos elementos que eu coloquei como importante no processo de autoeducação, que é trabalhar as emoções, trabalhar os sentimentos, trabalhar os pensamentos, trabalhar os nossos conceitos, mas acima de tudo, trabalhar as nossas ações. Que ações você está fazendo? A gente está falando hoje de árvores. Árvores que nós somos e que frutos estamos produzindo. Essas ações estão ligadas diretamente a esses frutos que nós estamos produzindo. E esses frutos que nós estamos produzindo, eles vêm desse ponto importante, do processo de autoeducação do espírito. A autoeducação do espírito que vai trabalhar suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus conceitos e as suas ações. Agora, quem é que vai fazer isso? Sou eu? Eu estou aqui apenas refletindo. Isso eu vou fazer para mim. Cada um vai fazer o seu processo de transformação, de renovação. Ninguém muda ninguém. Você muda você. Meus irmãos, que eu anotei aqui, que toda atitude que você tomar, tudo que você for tomar, você tem que pensar direito. Porque muitas vezes, devido aos interesses externos, que a gente se liga muito a essas coisas, dá valor ao que os outros vão pensar, né? Muitas vezes não condiz com aquilo que você quer, com o seu íntimo. Às vezes tem um choque dentro de você. Você quer fazer uma coisa, mas não faz porque não. O outro vai achar que não é legal, não dá certo. Porque você está sendo besta, porque você está sendo isso e aquilo, né? E muitas vezes esse fato não passa de uma certa camuflagem da pessoa. De uma certa hipocrisia da pessoa, né? De querer atuar de verdade onde precisa ser atuado. Nessa árvore dá frutos mais positivos. E você camufla. Não, porque não dá tempo, porque eu não posso, porque o outro está me impedindo também, né? Não é o outro que está impedindo, você que está impedindo o seu progresso espiritual. Está retardando o seu progresso espiritual. E isso vai acontecer que no futuro próximo, ou no futuro muito remoto, ou daqui a pouco, você vai começar a trazer consequências desagradáveis para a sua própria vida, porque você está com a semente do mal. Nós somos árvores. Essa árvore que foi plantada por Deus precisa ter bons frutos. Mas como é que eu estou me trabalhando para que essa árvore cresça e produza esses bons frutos, né? E eu digo para vocês, meus irmãos, tudo no universo progresso, tudo progride. Mas depende de cada um ser da criação. Depende da mulher, como é que essa evolução do planeta Terra e dos vários planetas e dos vários orbes que estão no universo são realizadas. Elas podem ser realizadas com mais sofrimento ou com menos sofrimento. Depende unicamente da escolha desses habitantes do universo. E esses habitantes do universo, meus irmãos e minhas irmãs, têm uma ferramenta importantíssima nas suas mãos. Essa ferramenta é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio,
que é a liberdade de escolha. Você pode escolher os caminhos que você quer, mas esse caminho que você está escolhendo deve ser pensado bastante, para que depois você não tenha o que eu falei anteriormente, as consequências desagradáveis para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele diz uma frase muito interessante. A nossa irmã Tatiana entrou aí, ela deve conhecer muito bem essa frase. Diz assim, ó: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem tudo a ver com livre-arbítrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O irmão Varmor está dizendo aí que precisamos estar, que sofremos. É verdade, recebemos muita influência de tanto de encarnado como desencarnado. Mas essas influências elas vão bater na porta do seu livre-arbítrio. Você escolher se deixar influenciar ou não. Esse livre-arbítrio, meu irmão, como eu falei anteriormente, é a capacidade, a liberdade de você escolher os vários caminhos para você. Os caminhos que podem levar você ao abismo espiritual. Preste atenção no que Paulo falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Atos dos Apóstolos, se eu não estou enganado. Paulo, ele quando diz isso, ele está dizendo que eu e você, nos é lícito fazer o que nós quisermos. Nos é lícito desacreditar em Deus. Nos é lícito até falar e se rebelar contra Deus. Mas aí eu pergunto, minha irmã Silvia, que está entrando aí agora, me convém determinadas coisas? Me convém eu jogar todo o meu tesouro espiritual na lata do lixo por nada? Convém jogar meu casamento, convém jogar os meus tesouros já conseguidos no mundo material, em termos espirituais, no lixo por causa de besteira? Nem tudo me convém. Lembre-se, meus irmãos, que tudo que você tem na sua vida é uma escolha sua. E você tem que saber o que é que realmente convém para a sua vida espiritual. Porque tem coisas que são desnecessárias. Tem uma mensagem que os espíritos é chamado necessário supérfluo. Tem muitas coisas na vida da gente que são supérfluas. No Evangelho segundo o Espírito, ele diz assim, ó, que todos nós, não tem uma pessoa no planeta Terra, salvo aquelas pessoas que têm algum problema mental, todas as pessoas aspiram ser felizes. Quem é que não quer ser feliz? Tá aí. Acredito eu que todo mundo que está aí quer ser feliz. Existe alguém que não aspire à felicidade? É muito difícil. Mas nós precisamos nos conscientizar que há uma necessidade de se conhecer-se, parece uma redundância, né? Mas conhecer a você mesmo. Isso objetivamente. Não adianta eu querer ir para uma igreja, eu dizer que já aceitei Jesus e que já me converti, se verdadeiramente eu não me converti. Todas as pessoas, evangelho, falando do evangelho, todas as pessoas que foram convertidas pela palavra de Jesus, elas mudaram, elas se transformaram. Todas as pessoas que se ligaram à mensagem do amor de Jesus, elas não permaneceram mais a mesma. Pode olhar a história de Zaqueu, pode olhar a história de Paulo de Tarso, a história de Maria Madalena, de muitos dos apóstolos, muitos se modificaram. Nós precisamos observar, especialmente nossas reações diante das coisas que acontecem no dia a dia. Porque é no observar das suas reações que você vai começar a observar onde é que você precisa, o que está incomodando você. Eu sei as minhas. Eu procuro me trabalhar muito. É muito difícil. Porque muitas vezes você não reconhece, você não quer se trabalhar, né? Mas é preciso a gente iniciar. E é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, nós reconhecemos que nós temos defeitos. Infelizmente tem a pessoa que é orgulhosa, que acha que não tem defeito. Todos nós temos defeito. Agora, o fato de nós termos defeito não nos coloca numa condição de eternidade de desgraça espiritual. Também nós temos virtudes. Temos defeitos e temos virtudes. Precisamos trabalhar com os nossos defeitos e catalisar cada vez mais essa virtude para que nos dê força para superar os defeitos, né? Nós precisamos diminuir os efeitos dos defeitos e nos trabalhar, desenvolver as nossas virtudes, que é o que nos faz crescer espiritualmente. O progresso espiritual, ele é individual. Ele tem
no seu processo gradual, gradativo, de encarnação em encarnação, como o Espiritismo fala. Ou quem acredita numa vida só, também. Nessa vida só que você vai ter, o seu progresso vai depender de você. Não é do pastor, não é da pastora, não é de mim, não é do dirigente espírita, é de você. É um trabalho, meus irmãos, intransferível. Você não transfere o seu processo de desenvolvimento espiritual para o seu filho, para a sua filha. É seu, é intransferível. Ele é invisível, porque nem todo mundo vê. Nós vemos apenas a... Mas o eu interior é muito difícil você se... E nós usamos muitas máscaras para não nos mostrarmos. E muitas vezes a gente se torna... não tem perseverança em se ligar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, né? Resultando muitas vezes disso esforços, muitas vezes que levam a fracasso. Você não acredita em você. Precisa você ter o sentido de se realizar espiritualmente e de você ter perseverança espiritual, né? A gente vai para uma frase de Jesus que é muito importante. Aquele irmão e aquela irmã que está desesperado, que está sofrendo, que está padecendo de algum problema. Lembre-se de Jesus, que ele veio, passou por muitas dificuldades. Jesus não diferente, né? Ele passou por incompreensões. Cuspiram na cara de Jesus. Jesus curou várias pessoas. Alguns nem tiveram gratidão. Lembremos os 10 leprosos na história bíblica. 10 foram curados. Apenas um voltou para agradecer a Jesus. Apenas um. Será que nós somos esse um que voltou para agradecer a Jesus? É preciso a gente pensar. E Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Quando ele está dizendo isso aqui, ele está fazendo uma simbologia que o mim, que representa Jesus, é o amor. O amor que ele representa, vários avatares representam, é o caminho para chegar à divindade. E chegar a essa divindade passa pelo compreender das leis morais, não do moralismo, mas das leis morais. Que essas leis morais, como eu falei anteontem numa live, estão dentro da nossa consciência. E que muitas vezes a gente precisa sair do rótulo religioso, do rótulo filosófico, porque muitas vezes a gente acha que a religião é quem vai salvar a gente. Não, religião não salva ninguém. A religião é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o desenvolver desse potencial divino que cada um traz na sua essência, que está dentro e fora da igreja. Nós precisamos ser verdadeiros seres espirituais em todos os espaços, não só dentro da igreja não. Aí vem uma pergunta importante, meus irmãos. Eu vou me melhorar, eu vou me tornar uma pessoa de bem, como diz na atualidade, é muito comum usar, né? Você é um cidadão de bem, um homem de bem, uma mulher de bem. Como é que eu vou me tornar esse homem e essa mulher de bem? É com discurso moralista? Não é. Não é com discurso moralista. Esse homem e essa mulher de bem pelas obras, pelo que ela faz, as suas ações, pelas caridades dela, mas também pela fé. A fé, quando eu falo aqui, não é aquela fé cega, mas aquela fé de fidelidade, da conexão divina, né? Aí eu coloquei aqui: se conhece pelas obras, se conhece pela maneira como você reage às situações, aos acontecimentos, às pessoas, mantendo sempre a confiança em Deus, a fé. Não é só obra, a obra é importante, mas também mantendo essa fé em Deus, que está em todos os momentos nos auxiliando. Vamos estar aí dizendo que isso, meu irmão, até porque Jesus não deixou nenhuma religião. Jesus não deixou religião. Jesus deixou uma lei, que é a lei do amor. O exemplo foi o que Jesus deixou. Aí a gente precisa associar as obras, as nossas ações, a compreensão com o Deus Criador, com essa espiritualidade toda que está nos ajudando. Ser confiante, mas também confiar em você mesmo. É preciso nós aspirarmos sermos criaturas melhores, não em outra existência, mas nessa própria existência. Desenvolver o nosso potencial interior, o bom tesouro. Esse bom tesouro que a gente está falando aqui desde o início, desses frutos.
desses frutos divinos, né? Esse bom tesouro que é um bem eterno, que ele não vai perecer, não vai cair por uma vida, mas vai permanecer de encarnação em encarnação, e que vai eliminar o mau tesouro. Esse mau tesouro, é preciso deixar aqui bem claro, ele é provisório, porque nós não somos eternamente maus, nós somos voltados para a luz. Nós possamos nesse momento estar afastados provisoriamente da luz, mas você é luz. Não coloque na sua mente que você é bandido, que você não presta, que você é um eterno pecador, de forma nenhuma. Você é luz. Agora não está provisoriamente não se reconhecendo como luz, né? Aí vem a árvore e esses frutos que a gente falou anteriormente. É importante que a gente observar aqui. Esse homem, ele tira essas boas ações das obras e da fé, tira do seu coração, tira da sua mente. E como eu falei lá no início, o homem bom ou o homem mau só consegue dar verdadeiramente aquilo que está no seu coração. Se você não tem bondade no coração, você não vai ter condições de dar coisas boas para o outro, se expressar para o outro com coisas boas, com coisas positivas, de engrandecimento do ser espiritual. Porque muitas vezes da sua boca só sai desgraça, só sai coisas pesadas. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando você cotidianamente está utilizando a sua boca para expressar coisas malignas, essas coisas malignas, elas vão se efetivar, porque elas vão ser concretizadas, porque palavra tem poder. E é muito interessante tudo isso, meus irmãos. Tudo o que fazemos, todo o mal que nós cometemos, parte como um raio. Nós fazemos isso. Assim como um raio que parte, ele volta para nós como um imã. Se você joga palavras de maldição, essas maldições através de palavras voltam para você. Volta de onde partiu. Não fica lá. Volta para você. O resultado do que fazemos nunca erra o endereço de onde estamos. Olha só que coisa interessante. Se você deseja o mal para o outro, volta para você. Nem se preocupe, que volta para você. É bom pensarmos até que ponto nós estamos sendo uma árvore boa ou uma árvore má. Você já pensou que tipo de árvore é você? Do que é que vaza o seu interior? Estou botando algumas reflexões aqui para a gente ver, né? Até que ponto nós deixamos arrastar pelos acontecimentos que geram em nós atitudes ruins, atitudes erradas, que secam essas árvores da nossa vida, e que nada são mais do que os nossos defeitos e as nossas dificuldades que precisam ser trabalhadas. Nós precisamos, meus irmãos, buscar o trabalho espiritual das nossas mudanças de conduta, o que no espiritismo nós chamamos de reforma íntima. Ninguém é uma árvore seca. No entanto, todos nós temos lá nossos galhos um pouco viçosos, que precisam ser arrancados, para que nasçam novos galhos fortes e que dê sombra verdadeira. Trabalhemos, meus irmãos, esses galhos para que fortaleça, para que esses galhos possam neles saírem bons frutos, enfrentando os desafios da nossa vida, porque a árvore da nossa vida, de cada existência de nós, tem nessa árvore um lado luz e um lado sombra. Eu acredito vocês que já devam ter ouvido falar lado luz e lado sombra. O que seria o lado luz? O lado luz seria as nossas qualidades, a nossa maior conexão com Deus, e essa árvore que está, esse lado luz, ela está diretamente ligada a Jesus, e é o que Jesus propõe nos ser. Mas também do outro lado tem um lado sombra. O nosso lado sombra são as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas iniquidades. E essa árvore desse lado aí precisa ser transformada. Para sermos, meus irmãos e minhas irmãs, uma árvore frutífera, é preciso que nós creamos mais em nós mesmos, acima de tudo. Mas nós creamos em Deus, na espiritualidade maior. Eles querem nos ajudar. Eles colocam o adubo, mas a gente esquece de colocar o nosso adubo nessa árvore para ela crescer. A gente muitas vezes não acredita que nós somos seres de luz. Aí a gente partindo para o final, certo, meus irmãos? A gente propôs que nós conhecêssemos a nós mesmos, nós enquanto árvores,
nós produzimos frutos. Que tipo de fruto você está produzindo? Essa pergunta só vai ter resposta, mas a resposta não vai ser minha. Vai ser de cada um de vocês. Que frutos vocês estão produzindo? Eu sei os frutos que eu estou produzindo, porque eu tento me conhecer. Cada um tem que se conhecer para saber verdadeiramente que frutos estão sendo produzidos em termos de evolução do espírito. Aí vai incidir, convergir para as palavras de Jesus. Conhece-se a árvore pelos frutos. Você vai ser conhecido pelos frutos que você produz. Se você produz maus frutos, é porque a sua árvore ela ainda é má. Se você produz bons frutos, é porque essa árvore ela foi regada da forma devida, como Jesus quis, como Jesus propôs. Certo, meus irmãos? E a gente vai encerrar aqui essa nossa primeira parte, que é a reflexão. Vocês podem ir no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um texto lá, o capítulo 21, que fala sobre essa questão de conhecer a árvore pelos frutos, que foi basicamente o que eu falei hoje aqui, certo? E vocês vão encontrar vários textos na internet e que falam sobre esse tema, que nós possamos ser essa árvore frondosa de luz, de paz e de amor. A gente vai encerrar a nossa live. Estou com os nomes aqui para nossa prece, certo? Olha só: Rosângela, Maricélia, Margarete, Francisco Anderson, Cláudio Germano, Joaci, Avani, Haroldo, Valmor e sua família, Daniele, Girlene, Nazaré, Lúcia, Vevé que está aí, Maiane, Dandara, Maria Amor, Tatiana que está aí, Adriana, Cira. Foi alguns dos nomes que eu peguei aqui, né? Acredito que não sei se tem mais algum, certo? Quero agradecer a todos, a Gorete, a Duda Fernandes, Rosângela da escola, o pessoal da escola Arnaldo de Barros, um abraço, né? Semana a gente tem muito trabalho, né? Mas olha só, meus irmãos, minhas irmãs, vamos encerrar mais esse momento de reflexão. Conhece-se a árvore pelos frutos. Vamos colocar todos esses nomes aqui no momento de oração. Pega o seu copinho com água, vou estar com o meu aqui. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus nesse momento, Mestre Jesus, amigo de todas as horas e todos os momentos. Queremos agradecer, Jesus, por tudo que nos acontece nessa vida, todos os desafios. Mas nesse momento queremos fazer os nossos pedidos para todas as pessoas que foram citadas aqui e os nomes que foram colocados aí nessa live. Assim como aquelas pessoas que estamos pensando nesse momento na conexão divina com o Criador, Mestre Jesus, nós pedimos por todas as criaturas sofridas e que estão em padecimento nesse planeta de provação e expiação. Nesse copinho com água, Jesus, medicamento divino, em forma de luz, em forma de elemento vitalizante para o nosso corpo e para o nosso espírito. Mestre e amigo Jesus, nos dá força, nos dá coragem, que nós possamos sempre estarmos conectados com a energia divina do amor, o amor do Mestre, o amor dos Espíritos iluminados. Que nós possamos, Jesus, nos conectar cada vez mais com o nosso eu interior, que possamos sermos verdadeiras árvores de Deus e que nós possamos produzir bons frutos, frutos do amor e da solidariedade. Nesse momento que os irmãos da Aruanda, os irmãos das matas, possam ir em encontro de cada criatura que estão necessitando, que estão padecendo nesse planeta de provação e expiação. E agradecermos, acima de tudo, pela grande oportunidade de estarmos em conexão, cada um dos irmãos, com a reflexão, em conexão, Jesus, com o amor divino. E agradecer por tudo. Deus, Pai, todo Criador, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê coragem de enfrentar os desafios. Muito obrigado. Que o nosso Pai Celestial nos abençoe, que o nosso Mestre Jesus nos ilumine, hoje e sempre. Um grande abraço para todos e para todas. Meu copinho com água está aqui, vou tomar ele, que cada um toma o seu. Que Jesus abençoe, que Jesus ilumine e fortaleça cada um dos irmãos na sua vida material, na sua vida espiritual. Um grande abraço, meus irmãos, até a próxima. Boa noite.